Aí, galera, eu sou o Ed e estou de volta no canal Física Demais. E hoje nós vamos iniciar nossa série sobre as leis de Newton. Vamos lá? Isso mesmo, galera. Nós vamos iniciar as tão temidas leis de Newton, mas nós não vamos ver todas na aula de hoje não, maluco. Não, não, não. Hoje o Ed vai ver contigo apenas a lei da inércia. Vem com o Ed, vem. Lei da inércia. Ed, do que trata a lei da inércia? A lei da inércia, ela vai tratar do equilíbrio dos corpos, somente do equilíbrio. E só existem duas formas de um objeto, de um corpo. Esse corpo pode ser um carro, um navio, um avião, uma nave espacial, uma sonda, não interessa. Só existe duas maneiras de um corpo se apresentar em equilíbrio. Ou ele está em equilíbrio na forma de repouso, ou ele está em equilíbrio na forma de movimento retilíneo uniforme, MRU. Aí o Ed vai chamar a sua atenção. Veja bem, quando o equilíbrio ocorre na forma de movimento, tem que ser na forma de MRU, tem que ser na forma de movimento retilíneo uniforme. Ed, pode ocorrer equilíbrio na forma de movimento circular? Não. Parabólico, Ed, movimento parabólico? Não. Movimento elíptico também não. Um equilíbrio em movimento, só em movimento retilíneo uniforme. Sacou, maluco? Vem com o Ed. Vamos lá. Quando o equilíbrio ocorre na forma de repouso, nós vamos ter algumas características, que é velocidade constante igual a zero, aceleração nula e força resultante nula. E se o equilíbrio ocorrer na forma de MRU, Ed? Quais são as características? Eu te digo, Ed diz para você. Vamos lá? Velocidade constante, só que não nula, diferente de zero. Aceleração nula, força resultante nula. Começa a perceber que tem algumas coisas que são comuns aos dois estados de equilíbrio. Não interessa se o equilíbrio é em repouso ou em MRU. Toda vez que um objeto está em equilíbrio, a força resultante é nula. A aceleração também é nula. E a velocidade será constante. Ou seja, olha aqui para o Ed, hein? Quando um corpo está em equilíbrio, a força resultante é zero. Ou seja, se ele estiver em equilíbrio na forma de repouso, como a resultante é zero, ele vai ficar em repouso. Se ele estiver em equilíbrio em MRU, como a resultante é zero, ele vai permanecer em MRU. Ed, oi, Ed, diz, como é que eu tiro um corpo do equilíbrio? Ah, você quer tirar o corpo do equilíbrio? Então você vai ter que aplicar uma forcinha no corpo. Isso! Esta força que você aplica no corpo, ela é chamada de força resultante. Quando ela é diferente de zero, você tira o objeto do equilíbrio. Se o equilíbrio estiver na forma de repouso, você tira o objeto do repouso. Se o equilíbrio estiver na forma de MRU, movimento retilíneo uniforme, você tira o objeto do movimento retilíneo uniforme. Isso, maluco! Vem com Ed! Vamos lá? Agora que a gente já sabe que o equilíbrio só existe na forma de repouso e de MRU, que tal a gente ver como é que isso cai? Vamos fazer um exercício aqui, porque o Ed adora exercício. Vamos lá, olha para cá. A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo é zero, o mesmo, aí ele te dá alguns itens aqui para você analisar, maluquinho. Preste atenção, vamos ler de novo? A primeira lei de Newton afirma que se a soma de todas as forças atuando sobre o corpo é zero, sabe o que ele quer dizer com isso?
Hein, maluco? Ele quer dizer que a força resultante é zero. Se todas as forças atuando sobre o corpo é zero, ele quer dizer que a força resultante é nula. Quando a força resultante é nula, a aceleração é nula e a velocidade é constante. Então vamos lá. O mesmo terá movimento uniformemente variado. Falso, falso e falso. Porque se o movimento é uniformemente variado, significa que a velocidade ou está aumentando ou está diminuindo. E quando a resultante é zero, a velocidade é constante. Letra A, errado. Letra B, apresentará velocidade constante. B de bola é a nossa resposta. B de beijinho do Ed pra você. B, força resultante zero, velocidade constante. Égua, Ed, é assim que cai? É, maluco, é assim. Vamos lá para uma outra questão? Olha só, o equilíbrio é uma situação física comum no nosso cotidiano. Os engenheiros, por exemplo, ao elaborarem muitos de seus projetos, estão constantemente atentos para atender adequadamente as condições necessárias e suficientes para que o equilíbrio ocorra. Assinale entre as alternativas a seguir aquela, olha aqui, que apresenta um corpo em equilíbrio. E maluco, se ele quer um corpo em equilíbrio, ou ele quer um corpo em repouso, ou ele quer um corpo em MRU. Então eu tenho que procurar nas alternativas uma que me dê um corpo em repouso ou em MRU. Vamos lá? Um brinquedo em movimento circular uniforme. Parou, 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 parou. Já está errado. Porque se eu procuro uma situação de equilíbrio, isso, de equilíbrio, em movimento tem que ser retilíneo. Lembra? O equilíbrio em movimento só ocorre em movimento retilíneo uniforme. Então tá errado. Letra A, fora. Vem com Ed. B de bola. Um satélite em órbita em torno da Terra. Falso. Porque se o satélite está em órbita, ele gira, 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 gira. E ele está em movimento curvilíneo. E quando um corpo está em equilíbrio, em movimento, o movimento tem que ser retilíneo uniforme. Falso, não é B de bola. Não é B de bola. Vamos lá. C, um livro no ponto mais alto da trajetória, quando lançado verticalmente para cima por um aluno. Galera, quando um objeto sobe ou desce, e mesmo quando ele para momentaneamente no ponto mais alto da trajetória, tem uma força atuando sobre esse objeto, que é a força-peso. Se a força-peso atua durante a subida, no ponto mais alto, e durante a descida, a resultante nunca é zero. E para estar em equilíbrio, a resultante tem que ser zero. A aceleração é constante e a a aceleração é nula e a velocidade é constante. Então, letra C não é. D, uma bola que se movimenta em uma trajetória parabólica, parou, 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 parou. Se a trajetória é parabólica, o movimento não é um movimento retilíneo, então não é equilíbrio. Lembra que o equilíbrio só ocorre na forma de movimento se o movimento for retilíneo uniforme. Então, um objeto em um movimento parabólico não está em equilíbrio. Vamos para a letra E. Um elevador em movimento vertical com velocidade constante. Opa, 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 eu gostei dessa. Por quê, Ed? Por quê? Por quê? Por quê? Ei, se o elevador sobe, elevador não faz curva. Eu nunca vi. Elevador sobe em linha reta, com velocidade constante. Então, nós estamos diante de um movimento retilíneo uniforme. Isso é um estado de equilíbrio. A alternativa é
Ed é demais. Você é demais. Vem com Ed. Vamos para outro exercício? Vamos lá. Terceira. Sobre um avião voando em linha reta, com velocidade constante, pode-se afirmar que a força... Galera, a força que atua sobre um objeto, ou ela é zero, ou ela é diferente de zero. Só uma dessas duas situações. Vamos ler a questão? Sobre um avião voando em linha reta com velocidade constante. Então, o movimento é retilíneo com velocidade constante. Se um objeto se move em movimento retilíneo uniforme, nós vamos ter resultante igual a quanto? Zero. Olha as alternativas. Aonde é que nós temos resultante zero? Na alternativa C de correto. C de Chaves. Valeu, maluco! Vamos avançar? Vamos dar uma revisada aqui no que a gente viu? Vamos lá. Lei da inércia. Um corpo em repouso permanece em repouso até que uma força externa atue sobre ele e altere o seu estado de equilíbrio. Galera, o Ed vai aparecer aqui para você. Quando um corpo está em repouso, quanto é a força resultante? Zero. Enquanto ela for zero, ele vai permanecer em repouso. Como é que ele sai do repouso? Eu preciso aplicar uma força diferente de zero sobre ele. Aí ele sai do repouso. Olha essa cena aqui, olha essa cena. Nós temos um motoqueiro, danadinho esse motoqueiro, safadinho ele. Por quê? Porque ele acelerou e não avisou o coleguinha. Como o coleguinha estava em repouso, o coleguinha permaneceu em repouso. A moto foi, o coleguinha ficou e caiu. Se é o Ed que está nessa moto, não ia acontecer isso, porque o Ed gosta de você. O Ed ia avisar, te segura. Aí tu ia agarrar o Ed, dá aquela apertadinha no Ed, mas não abusa. Aí tu dá aquela apertadinha no Ed, aí o Ed acelera. Aí tu vem junto. Por que tu vieste junto agora? Vamos analisar. Quando tu agarrou esse corpo do Ed, o teu braço ficou sobre o meu peito. Papai. E aí, quando eu acelerei a moto, o meu corpo aplicou uma força no teu braço e te tirou do repouso. Tu acelerastes e vieste junto. Uma força atuando sobre você tirou você do seu estado de equilíbrio. Sacou? Ed, e se tivesse em MRU? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui. Um corpo em MRU permanece em MRU até que uma força externa atue sobre o corpo e altere o seu estado de equilíbrio. Então, olha só. Nós temos aqui a imagem, um motoqueirozinho safadinho que deixou o coleguinha cair, se movimentando na moto. Aí ele bate. Quando ele bate, a moto para. Mas como ele estava em movimento, ele continua em movimento. Ele só vai parar o seu movimento quando ele bater no chão e uma força externa, que é a força de contato entre ele e o chão, desacelerar o cara, fazer com que ele saia do seu estado de movimento. Senão ele vai embora. Foi embora. Ed, é isso que acontece quando eu estou dentro do ônibus? Se você estiver solto e o safadinho do motorista pisar no freio, você vai embora. E quando é que eu paro? Quando você se segurar em alguém ou em algo. Porque na hora que você se segurar, uma força externa vai atuar em você e vai tirar você do movimento. Ed, eu não segurei. Tu não segurou? Tu vai embora, parar junto com o motorista, isso mesmo. O motorista vai dizer, olhar para ti lá na frente e dizer, maluco, tu vai te embora. Então, nunca te larga no ônibus, segura. Lembra do Ed? O Ed disse para eu ficar segurando. Te segura, vem com o Ed. Olha mais um exercício. Uma dona de casa anda por sua casa
carregando nas mãos uma bacia cheia de água até a borda. Em um determinado instante, ela encontra pela frente sua filha pequena e, para não colidir, freia bruscamente, o que causa o transbordamento de boa parte da água. Esse transbordamento pode ser explicado, aí vem aqui as alternativas. Lei de Snell, lei de Newton, Pascal, Coulomb. Vamos lá! Lá vem a dona de casa com a água caminhando. Olha o Ed caminhando, caminhando. Aí ela vem caminhando. Aí de repente a filhota passa na frente. Para ela não derrubar a filhota, ela para. Ela parou. Mas a água não. A água estava em movimento, a água continuou em movimento e transbordou. Quem é que diz que quando um corpo está em movimento, ele continua em movimento? Quem é que diz? Aonde eu encontro isso? Exatamente, nas leis de Newton. Então é B de beijinho do Ed. Vamos continuar? Sacou? É muito fácil isso. Vamos continuar. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem? O papai. Você já foi nisso aí? Eu já. Quando eu fui, eu gritei, foi muito. Eu tenho muito medo disso, eu nunca mais vou. Eu vomitei, foi muito. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. O que que você percebe? Que esses malucos aqui, ó, eles estão no carrinho descrevendo uma trajetória curvilínea. Se eles estão descrevendo uma trajetória curvilínea, a força resultante é zero ou é diferente de zero? Ei, por que você não respondeu? Me responde, o Ed quer te ouvir. Se a trajetória é curva, se é um movimento curvilíneo, a resultante é zero ou é diferente?